Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Cá estamos nós novamente para continuar a análise do nosso estatuto. Na aula passada, no bloco anterior, nós analisamos os deveres, as proibições e as responsabilidades do servidor público. Vimos algumas hipóteses que configuram a responsabilidade naquele rol exemplificativo e não taxativo. Fizemos a diferenciação da responsabilidade administrativa, civil e criminal. As três responsabilidades, em regra, são independentes, uma não depende da outra. O servidor poderá responder por uma, por duas ou pelas três responsabilidades. Há, excepcionalmente, a possibilidade de suspensão do processo administrativo para aguardar uma decisão, uma colaboração, uma prova emprestada, por exemplo, da responsabilidade está sendo apurado no âmbito criminal, porém, em regra, essas instâncias são independentes. E, na hipótese do servidor que já tenha sido demitido for absolvido na esfera criminal por inexistência do fato ou reconhecimento da não autoria, nessas duas hipóteses, ele será então reintegrado ao serviço público. Paramos nesse ponto na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai analisar as sanções cabíveis ao servidor e quais são, então, as sanções, como que se aplicam essas sanções, entre outros temas. Então, eu já destaco na tela para os senhores que nós analisaremos no bloco de hoje o título 7 da sua lei, que trata das penalidades, da extinção, da punibilidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Esse título 7, pessoal, ele foi recentemente alterado pela Lei Complementar em 2021, e na aula de hoje a gente vai começar a analisar o título 7. Ele é um título extenso e extremamente importante para a sua prova, tá joia? Então, do título 7, na aula de hoje, a gente vai analisar as penalidades. Quais são, então, as penalidades cabíveis e a sua aplicação. E nas aulas seguintes, a gente vai analisar a extinção da punibilidade, as providências preliminares e o carro-chefe aí, provavelmente que vai vir na sua prova, as práticas autocompositivas, o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, e a suspensão condicional da sindicância. Tá joia? Bom, então, iniciando o tema penalidades, a gente analisa o artigo 251 da sua lei, que diz que são penas disciplinares a repreensão, a suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, o seu estatuto ele traz 6 espécies de sanção disciplinar ao servidor público civil do Estado de São Paulo. Outras leis de municípios, lei federal, traz, às vezes, sanções disciplinares diferentes, tá joia? No seu estatuto são 6, e essas 6 são repreensão, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Como que a pessoa que está conduzindo um processo administrativo disciplinar, que está conduzindo uma sindicância, o que ela vai considerar, o que ele vai sopesar, avaliar para aplicar uma sanção, para aplicar, por exemplo, uma repreensão e não uma suspensão, para aplicar uma suspensão e não uma demissão, ou vice-versa? Quais são os critérios valorativos na hora de aplicar essa sanção? O artigo 252 diz o seguinte: na aplicação das penas disciplinares serão consideradas 1. A natureza, 2. A gravidade da infração, 3. Os danos que dela provierem para o serviço público. Então, no seu estatuto, o artigo 252 traz, então, os critérios a serem analisados pela autoridade que tem competência para aplicar a sanção, para que ela possa definir se vai aplicar uma suspensão, uma repreensão, uma demissão, entre outras. Quais são esses critérios, então? Natureza da infração, gravidade da infração e o dano causado. Exemplo: é viável, é razoável, por exemplo, aplicar uma pena de demissão ao servidor que faltou ao expediente um dia no trabalho? Acredito que não. É viável, é razoável aplicar uma demissão ao servidor que desviou o dinheiro público? Acredito que sim. Então, a autoridade vai sopesar a natureza da infração, a gravidade da infração e o dano causado por essa infração. Tá joia? Então, esses 3 critérios os senhores têm que lembrar para sua prova. Bom,
Vamos analisar agora cada uma das infrações, das sanções cabíveis e previstas no seu estatuto. A primeira sanção é a chamada repreensão. Então, a pena de repreensão será aplicada por escrito, palavrinha mágica, por escrito. A repreensão não é verbal. Outras leis em alguns municípios, quem já estudou estatutos de outros entes públicos por aí, já viu que repreensão verbal em alguns municípios, entre outros, tá joia? No seu estatuto, a repreensão ela é por escrito, tá joia? Quando que vai ser aplicada a repreensão por escrito? Nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Aí eu pergunto para os senhores, o que vem a ser indisciplina? O que vem a ser a falta de cumprimento dos deveres? Isso vai ser analisado no caso concreto, pessoal, tá joia? É um termo vago que a lei coloca de maneira proposital, justamente para dar uma margem para quem vai aplicar a sanção, ter uma discricionalidade de qual sanção ele irá aplicar. Essa discricionalidade, esse ambiente que ele pode percorrer para aplicar a sanção, ele vai utilizar aqueles critérios do 252, a gravidade, a natureza e o dano causado, tá joia? Então, o que é uma indisciplina, o que é uma falta de cumprimento dos deveres, será analisado no caso concreto, tá? Mas a repreensão é aplicada por escrito, perfeito? Seguindo, então, o artigo 254, jogar na tela para vocês, ele traz a pena de suspensão. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias. Grave uma coisa, pessoal, sempre que aparecer um prazo no material de estudo de vocês, 90 dias, 1 ano, 2 anos, 15 dias, grifa e destaca, porque para a prova o examinador adora alterar esse prazo, tá joia? Isso em qualquer matéria do direito, em qualquer disciplina, tá? Então, a pena de suspensão não excederá de 90 dias, será aplicada no caso de falta grave ou de reincidência. Pergunto, o que é falta grave? Não sei, teremos que analisar novamente no caso concreto. De novo, é um termo vago, que dá essa margem para a pessoa que está conduzindo um PAD, uma sindicância, poder aplicar a sanção, seguindo aqueles critérios do 252 que a gente acabou de ver. Então, eu aplico a suspensão quando for falta grave ou na hipótese de reincidência. O que é reincidência? A pessoa já sofreu uma sanção e pratica uma nova infração disciplinar passível de uma nova sanção. Ele é reincidente, tá joia? Já recebeu a aplicação de uma sanção e receberá a aplicação de uma nova sanção. A primeira, por exemplo, ele recebeu uma repreensão do artigo 253, uma repreensão. Ele pratica uma nova conduta passível de repreensão também, mas ele é reincidente agora, não é isso? Ele já não recebeu uma repreensão, então ao invés de aplicar uma nova repreensão, eu vou aplicar uma suspensão, tá joia? O parágrafo único diz: o funcionário suspenso, veja, pena de suspensão. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. O que é suspensão, pessoal? Eu pego esse servidor, tiro da repartição pública e mando ele para casa. Ó, você está suspenso, vai ficar sem trabalhar. Tá joia? Poxa, professor, então é interessante. A pessoa recebe uma suspensão de 90 dias, que é o prazo máximo, vai ficar 90 dias sem trabalhar em casa, vai para a praia, vai passear, que maravilha. Olha o que diz o parágrafo primeiro. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Dentre essas vantagens, pessoal, o salário, a remuneração, tá joia? Então você está suspenso por um período, por exemplo, de até 90 dias, pode ser suspenso por 10 dias, por 30 dias, por 60, por até 90 dias, não é isso? E vai ficar sem receber, sem nenhuma vantagem, tá joia? Fica sem trabalhar e fica sem receber. Se ele não trabalhasse e recebesse, configuraria o quê? Um enriquecimento ilícito. Isso não pode, né? Você trabalha, você recebe. Você não trabalha, você não recebe. Então, se ele está suspenso, está em casa, ele também não recebe. Mas imagina o seguinte: para a administração pública, às vezes, suspender um servidor, perder um servidor na repartição, às vezes não tem pessoal para tocar o serviço, falta servidor, a repartição não consegue dar conta do trabalho. Então, se eu aplicar uma suspensão e mandar esse servidor para casa, vai prejudicar o serviço público. Vai faltar gente ainda mais para atuar naquela repartição pública, não é isso? Então, o que o parágrafo 2º faz? Ele traz uma outra possibilidade. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa,
na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Olha que legal. O parágrafo segundo fala o seguinte, ok, em regra, a suspensão, o funcionário vai para casa e não recebe. É o parágrafo primeiro. Joia. Se estiver, por exemplo, faltando o servidor, o que a autoridade competente pode fazer? Eu aplico a suspensão, deixo o cidadão trabalhando, não mando ele para casa, ele vai continuar trabalhando, mas eu aplico uma multa de 50% sobre a sua remuneração. Ou seja, se ele ganha R$ 5.000 por mês, eu apliquei a pena de suspensão permanecendo no serviço, ele vai ganhar nesse mês R$ 2.500. Eu corto pela metade a sua remuneração, multa de 50%, enquanto estiver vigorando a sanção, a pena de suspensão. Tá joia? Seguindo a pena de multa, nossa terceira espécie de sanção. Vimos a repreensão, vimos a suspensão, agora a multa. A multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Só isso, pessoal. Grave, existe a pena de multa. Quanto que é o valor da multa, como que aplica a multa, quantos dias para pagar a multa, isso vai ter uma regulamentação específica que não cai na sua prova. A sua prova interessa saber que apenas existe a pena de multa. Ponto. Tá joia? Seguindo. Agora é um ponto muito importante para a sua prova, a pena de demissão, que foi recentemente alterado, está aí na tela para vocês, pela Lei Complementar 1361 de 2021, tá joia? Então, o artigo 256 diz, será aplicada a pena de demissão nos casos de... O inciso 1 trazia a hipótese do chamado abandono de cargo. Esse abandono de cargo ele foi revogado, não existe mais na sua lei. A Lei Complementar 1361 retirou essa figura do seu estatuto. Então, não existe mais abandono de cargo, tá? 2. Qual é a hipótese, então, de demissão? Inciso 2. Procedimento irregular de natureza grave, tá? Procedimento irregular de natureza grave. O que é um procedimento irregular de natureza grave? Novamente, é um termo vago. Deixa aí na discricionalidade de quem está aplicando a sanção. Eu vou só voltar um slide, pessoal. Me permitam, mais um. O 254, a pena de suspensão, lembra, ele diz, será aplicada no caso de falta grave. Tá joia? Vamos voltar agora no 256. 256, inciso 2. A demissão será aplicada no caso de procedimento irregular de natureza grave. Então, olha a pegadinha para a sua prova. A pena de suspensão, falta grave. A pena de demissão, procedimento irregular de natureza grave. Tá joia? Inciso 3. Ineficiência no serviço. Então, o cara não está produzindo, não está atuando, não está trabalhando, não produz, não cumprimenta, tá joia? Ineficiência no serviço. Inciso 4. Aplicação indevida de dinheiros públicos. Aquela pessoa que tem a competência para aplicar a verba pública, ele aplica de maneira ineficiente. E inciso 5, tá? Recentemente alterada pela Lei Complementar também, a chamada inassiduidade, tá? Então, a gente vai ver essa figura daqui a pouquinho já. Inassiduidade. Então, quais são as hipóteses de demissão? Procedimento irregular de natureza grave, é um procedimento irregular, não se confunde com falta grave. Falta grave é suspensão, tá? 3, ineficiência no serviço. 4, aplicação indevida de dinheiros públicos. E 5, a inassiduidade. Legal. E o que vem a ser, então, a chamada inassiduidade? O parágrafo 1º também foi recentemente alterado e ele diz que considera-se inassiduidade a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano. Então, vamos lá. Para configurar a inassiduidade, é aquela pessoa que falta vários dias ao expediente, não vai ao trabalho, vai configurar a inassiduidade. Beleza. Essa falta tem que ser sem justificativa. Não pode ser uma falta com justificativa. Ele está faltando ao serviço porque ele está com uma licença médica. Óbvio que é uma falta justificável. Ele está faltando ao serviço, ela está faltando ao serviço porque ela está com uma licença gestante, licença maternidade. É óbvio que é uma falta justificável, tem que ser uma falta não justificável, tá joia? Por quanto tempo, pessoal? Se eu colocar na prova por 15 dias, está correto? 15 dias consecutivos, está correto? Está errado, é por mais de 15 dias. Então, se o cidadão falta 15 dias consecutivos,
não configura inasiduidade. Se ele faltar 16 dias, 17, 18 consecutivos, um atrás do outro, configura a inasiduidade. Então, palavrinha mágica, mais de 15 dias. Leia-se 16, 17, 18, 19 e daí por diante. Então, é mais de 15 dias consecutivos, ininterruptos, ou por mais de, também novamente, mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano. Então ele faltou uma segunda e uma terça-feira sem justificativa no mês de janeiro. No mês de março ele faltou uma quinta e uma sexta. No mês de maio faltou uma quarta. No mês de julho faltou uma segunda, uma terça e uma quarta. Vai somando, vai somando. Se no ano inteiro ele somar mais de 20 dias úteis com falta sem justificativa, configura a inasiduidade. Então, quais são as hipóteses? Ou mais de 15 dias ininterruptos, tá? Ou mais de 20 dias intercalados, porém num período de um ano. Perfeito? Parágrafo 3º. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade, em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se-á o seguinte. Então, aqui ele vai tratar, pessoal, nesse parágrafo 3º, em relação à inassiduidade por mais de 15 dias consecutivos. Porque o mais de 20 dias intercalados no período de um ano são em dias úteis. Então, você vai somando os dias úteis, não é isso? O final de semana é não trabalhado, em regra, para todas as carreiras é isso, em regra, né? Final de semana é não trabalhado, então você não conta como falta, óbvio. Agora, os dias úteis durante a semana, se forem mais de 20 no período de um ano, inasiduidade. Beleza. Mas e esses 15 dias ininterruptos? Nesses 15 dias ininterruptos, eu vou contar feriado, eu vou contar um final de semana, ele começou a faltar na quinta, faltou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, foi faltando. Eu vou contar os finais de semana, teve um feriado no meio, teve um carnaval no meio do caminho, eu conto, segue contando de maneira ininterrupta. Como é que funciona isso? Então, o parágrafo 3º vem trazer essa explicação para a gente, tá? Então, ele diz, para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se-á o seguinte, tópico 1, serão computados os sábados, domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Então, se ele faltou numa sexta-feira, dia de expediente, faltou na sexta, aí deu sábado, domingo, na segunda-feira ele não apareceu, faltou na segunda. Opa, eu já estou contando 4 seguidos. Faltou na terça, na quarta, um feriado na quinta, na sexta, e você vai contando de maneira ininterrupta. Então, se ele falta na sexta e se apresenta na segunda ele comparece, eu vou contar apenas uma falta, tá joia? Ele faltou apenas na sexta. Na segunda-feira ele veio trabalhar, tranquilo. Agora, se ele falta na sexta e falta na segunda, eu vou considerar como se fosse 4 faltas, de maneira ininterrupta, tá joia? E vou seguir essa contagem, tá? Para então chegar ao prazo de mais de 15 dias. Então eu conto sábado, domingo, feriado e ponto facultativo. Eu conto tudo. Eu sigo essa contagem. E o tópico 2 diz o seguinte: se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes ao plantão a que tenha faltado. Então ele fala o seguinte, imagina, a pessoa tira um plantão de quarta-feira. O plantão dele nessa semana foi na quarta. Ele faltou ao plantão. E no regime de trabalho dele, ele tem um dia de plantão e 2 dias de folga. Tá joia? Então ele teria que ter tirado o seu plantão na quarta e folgado na quinta e na sexta. E tirar o outro plantão, por exemplo, no sábado, e assim vai, tá? Ele falta no plantão da quarta. Pelo tópicos 2, ele diz o seguinte, faltou na quarta, eu vou contar uma falta no plantão, as folgas subsequentes, a quinta e a sexta também eu vou contar como folga. Se ele não vier no plantão do sábado, eu conto como falta. O domingo eu conto como falta. A segunda, que seria a folga, conto e vou contando de maneira ininterrupta até somar mais de 15 dias. Perfeito? Então, essa é a inassiduidade recentemente alterada pelo seu estatuto e que tem grandes chances de cair na sua prova, tá? Então, eu trago ali para vocês alguns comentários, algumas pontuações.
O que eu coloco no ponto, no item 5 ali para vocês, pessoal, que a demissão por ineficiência, ela ocorrerá apenas se o servidor não puder ser reaproveitado em outra função. Então, se a gente voltar rapidamente aqui, no 256, inciso 3, ele fala demissão por ineficiência no serviço. Se a gente voltar agora àquele slide, o que é isso? O servidor não está conseguindo desempenhar de maneira satisfatória a sua função. Eu vou tentar, administração pública, para não perder esse servidor, porque há um investimento muito grande, tem que fazer concurso público, deu um gasto muito grande, eu vou tentar fazer uma readaptação. Vamos colocar esse servidor para desempenhar uma outra função, então, passar uma atribuição diferente, para ver se a gente consegue readaptar, para ver se ele consegue fazer ele render de uma maneira ou de outra, tá joia? Se eu fizer essa readaptação e ainda assim não conseguir, aí sim que ele será demitido, tá? Bom, e nós temos ainda a sanção chamada de demissão a bem do serviço público. Deixa eu abrir a tela para vocês, no artigo 257, que diz: será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que 1. For convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. O que vem a ser uma incontinência pública e escandalosa, pessoal? Novamente um termo vago, que fica a critério do examinador, fica a critério da autoridade que está conduzindo o processo disciplinar ou a sindicância, tá? 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Então, você tem um rol gigantesco de crimes. Lá no Código Penal, você acha, por exemplo, a corrupção passiva, a concussão, o peculato, a falsificação de documentos públicos. São crimes praticados contra a administração pública, que estão sujeitos à pena de demissão a bem do serviço público. 3. Revelar segredos ou que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. 4. Praticar insubordinação grave. O que vem a ser uma insubordinação grave? Vamos ter que analisar o caso concreto. Lembra, falta grave, repreensão. Procedimento irregular grave, demissão. Insubordinação grave, demissão a bem do serviço público. São 3 figuras graves, mas que são com sanções diferentes. 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra os funcionários ou particulares, salvo sem legítima defesa. Claro, se um servidor passa a tentar agredir um outro servidor e esse servidor que está sendo agredido ele se defende em legítima defesa, ele não praticou nenhum ilícito. Agora, quem está agredindo aquele servidor, essa pessoa sim poderá ser responsabilizada. 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermediário de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão dela. Aqui, pessoal, configura até um crime de corrupção passiva, por exemplo, tá? Então, já estaria abarcado naquele inciso anterior, mas o seu estatuto ele traz novamente essa figura. 8. Pedir por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesse ou que tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Então, eu tenho lá um empresário que depende de uma licença do município, uma licença do estado para instalar uma empresa, uma fábrica, algo do tipo. Ele vai até a repartição pública questionar se a sua licença já está pronta, a previsão dessa licença ser concedida. E o servidor que concede essa licença pede, então, a esse particular um empréstimo, porque ele quer viajar no final do ano, na joia? É justamente o inciso 8, pessoal, tá? É uma corrupção disfarçada. O inciso 9, exercer advocacia administrativa. A advocacia administrativa ela é um crime previsto no Código Penal. Então, eu coloquei para vocês, o que é advocacia administrativa? Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, você está atuando perante a administração pública, valendo-se da qualidade de servidor público para defender interesses de terceiro. Você acaba exercendo aí um tráfico de influência, tá joia? Essa é a chamada advocacia administrativa, que é vedada. 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento criminal, que no caso couber.
Inciso 11, praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Então você tem aí praticar crimes hediondos e os 3 T's, as 3 letras T's: tráfico, tortura e terrorismo. Tá joia? Inciso 12, praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou lavagem e ocultação de bens, a lavagem de capitais, né, dinheiros ou valores. Inciso 13, praticar ato definido em lei como de improbidade, praticar um ato de improbidade administrativa, tá joia? Todas essas hipóteses do artigo 257 são as hipóteses de demissão a bem do serviço público. 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Esse artigo 258, pessoal, eu estendo ele para qualquer sanção. Qualquer sanção que venha a ser aplicada a um servidor público, ela tem que ser fundamentada e apontando o artigo, a disposição legal que dá respaldo à sua aplicação. Então, quando ele diz o ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta, eu colocaria o ato que demitir, o ato que suspender, o ato que repreender, o ato que aplicar multa. Qualquer ato que está aplicando uma sanção tem que ser fundamentado e tem que apontar o dispositivo legal que está dando respaldo a essa fundamentação. Tá? A nossa última sanção, a cassação da aposentadoria e disponibilidade. 259 diz, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo. Imagine o seguinte, o servidor público, quando ele estava na ativa, ele pratica uma corrupção passiva. Não é isso? É um ato passível de demissão a bem do serviço público. Porém, antes de terminar assim, o processo administrativo disciplinar, que está apurando aquela conduta do servidor, ele atinge a idade máxima no serviço público e ele obrigatoriamente é aposentado, tá joia? O que acontece nesse caso? Pelo fato dele ter sido aposentado, esse processo administrativo, ele se extingue, joga fora, finge que nada aconteceu quando ele estava na ativa? Não. Continua o processo administrativo respondendo, agora o servidor que está aposentado, e se ao final ele for condenado nesse processo administrativo, o que eu vou fazer? Eu vou demitir o servidor? Não vou demitir porque ele já não está mais trabalhando. O que eu vou fazer então? Eu vou cassar a sua aposentadoria. Eu vou lá e corto a sua aposentadoria, tá joia? E o que é disponibilidade? A disponibilidade é o seguinte, pessoal. Imagine que o servidor está num cargo público, com a estabilidade já há 5, 10 anos naquele cargo público, e esse cargo público, por uma questão administrativa, ele é extinto pela administração pública. Não tem mais por que ter esse cargo, vamos agora criar um novo cargo para substituir essa função. Enquanto você não faz uma readaptação do organograma da administração, qual cargo que vai substituir aquele cargo que foi extinto, esse servidor que tem essa estabilidade, ele tem um vínculo com a administração, ele não pode ser mandado embora. Então, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai ficar num banco de reservas. Ele vai para casa e fica aguardando a administração pública criar um novo cargo que vai substituir o seu cargo anterior para que ele possa voltar ao trabalho. Então, ele está em disponibilidade. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei em relação à aposentadoria, o servidor na atividade pratica uma infração, o seu cargo é extinto. Ele vai para disponibilidade. O processo administrativo vai continuar apurando aquele ato que ele praticou quando ele trabalhava ainda, não é isso? Se ao final aplicar a pena passiva, por exemplo, de demissão, esse servidor que está em disponibilidade, o que eu vou fazer? Eu vou caçar a disponibilidade. Eu falo para ele, ó, não precisa voltar mais, tá joia? O senhor estava em disponibilidade, iria voltar quando a gente terminasse de criar o cargo novo. Mas não precisa mais voltar, porque a gente aplicou uma pena já de demissão, de cassação, o que for, tá joia? Então, quais são as hipóteses que eu aplico a pena de cassação ou de disponibilidade? Inciso 1, aquele que praticou quando estava em atividade, falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou a de demissão a bem do serviço público. Todos esses exemplos que eu acabei de dar para os senhores. Inciso 2, aquele que aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3, aquele que aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Inciso 4, aquele que praticou a usura, lembra, a agiotagem, que a gente viu nas aulas passadas, em qualquer das suas formas. Bom, então a gente
analisou as espécies de sanção administrativa do seu estatuto, nós temos lá a suspensão, nós temos a repreensão, nós temos a multa, a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Vimos as características de cada uma e as hipóteses de aplicação de cada uma. Vamos agora fazer um exercício, pessoal, para a gente poder gravar isso. Eu trouxe aí uma questão do concurso de 2015, eu coloquei adaptada, porque eu alterei uma das letras, tá joia? Da resposta, porque saiu a figura do abandono de cargo, que a gente acabou de ver, e alterou-se a conduta da inassiduidade. Então eu alterei de acordo com a lei complementar nova que mudou o seu estatuto. Mas vamos lá. 51. Acerca das penalidades previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos de São Paulo, é correto afirmar que, então ele quer a alternativa correta, a pena de suspensão não excederá 30 dias, que não excederá 30 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Onde está o erro aí, pessoal? A pena de suspensão não excederá a 90 dias e não 30 dias. Letra B, então a letra A está descartada. Letra B, a pena de repreensão será aplicada verbalmente nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Lembre-se, a repreensão no seu estatuto ela é por escrito. Então a letra B está errada. Letra C, em restando configurada a inassiduidade, caberá a aplicação da pena de suspensão. Não, inassiduidade será aplicada a pena de demissão. Então a letra C está errada. Letra D, praticar ato definido como crime contra a administração pública enseja aplicação da demissão a bem do serviço público. Correto, pessoal, perfeito. A letra D é a resposta correta. E a letra E, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 75% por dia de remuneração. Não, lembre-se, a suspensão eu converti em multa na base de 50% do dia da remuneração, ou seja, ele trabalha e recebe apenas metade do salário pelos dias que estão sendo aplicados a pena de suspensão. Fechou? Bom, pessoal, então a gente encerra mais esse bloco, tá? Nos vemos nos blocos seguintes. Um forte abraço a todos e até lá. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando o TJSP, escrevente técnico judiciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo. Tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso. Está entre os aprovados aí, fazer parte da elite da aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Dá uma olhada nisso, gente, olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir um curso, você vai ter acesso imediato. Isso significa dizer que você recebe no seu e-mail, tá? Os dados de acesso imediatamente. Já começa a navegar na nossa plataforma exclusiva do Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. E o curso fica válido para você durante um ano. Você também terá teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você tenha aí um complemento, né, um material de apoio, ok? Estamos preparando também super bônus para você, vários. Olha só, primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Vai estar dentro da plataforma também. Simulados. Faremos 2 simulados no decorrer aí do curso preparatório. Você também terá direito a uma revisão de véspera. Você também terá direito a lives. Nós faremos lives aí. E essas lives servirão para você interagir com os professores, ok? Isso vai ser muito bacana, tá certo? Tirar dúvidas. Bom, em falar em tirar dúvidas, nós também temos uma tutoria em que você
tendo dúvida, encaminha para a gente e nós vamos aí verificar suas dúvidas para que possamos, evidentemente, né, trazer para você o máximo de informação possível do conteúdo, da matéria, do assunto que foi abordado e assim, claro, você conseguir entender. Bom, e a garantia especial aqui, o super bônus especial, que é a garantia da aprovação. Como que funciona, pessoal? Se você, por acaso, estudou aqui com a gente e não ficou entre os habilitados, você vai ganhar um outro curso nosso, à sua escolha. Você vai escolher o curso preparatório, tá certo? Dentro aí da nossa grade de cursos preparatórios que temos, você vai escolher. É a garantia da aprovação. Nossa, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu garanto que esse curso preparatório que você vai adquirir aqui com a gente, ele é superior a todos os outros e que vai fazer você ser aprovado, fazendo parte da elite da aprovação, certo? Beleza? Precisa, claro, estar entre os habilitados, se você não estiver entre os habilitados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na capital nós temos 300 vagas imediatas, mas temos 1.440 pessoas que ficarão na lista de candidatos habilitados. E sabemos que normalmente o Tribunal de Justiça ele zera a lista de habilitados, ou seja, no decorrer do prazo de validade do edital, eles vão chamando todos, beleza? Óbvio que existem algumas regras, como por exemplo, você tem que assistir a todas as aulas 100%, você tem que fazer os simulados, participar da nossa revisão de véspera, participar das lives, tudo bem? Resolver todas as questões do caderno de questões. Então, existem, claro, essas regras que estão lá na nossa página, inclusive, para que, obviamente, você tenha o direito disso. Não adianta você comprar o curso, não assistir às aulas e depois querer outro curso. Isso não vai acontecer. A gente vai puxar os seus dados para verificar se você cumpriu as regras, ok? Beleza? E até porque, quem vai. Eu tô te dando essa garantia porque eu posso dizer para você que estou comprometido com a sua aprovação, certo? Bom, seguinte, valor do curso, valor especial de lançamento, de R$ 497, tá? Por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. É isso mesmo que você ouviu, tá bom? Só isso, pagando R$ 24,65 aí, em 12 vezes, você adquire o curso online preparatório, um curso que o concurso oferece um salário de mais de R$ 6.000, fora benefícios, então vale muito a pena. Sem contar, gente, vamos ser bem sinceros. O que você compra? O que você adquire com R$ 24,65, hein? Hoje em dia você não consegue comprar um lanche sequer. Então você vai ter o curso online completo. Para adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá suas dúvidas, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais.